Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Mais uma vez, junto à espiritualidade amiga que nos acompanha, que está presente nessa casa todos os dias e que nos incentiva para continuarmos na prática desse Evangelho. Agradecendo a todos eles que nos ajudam, mas agradecendo pela oportunidade de refletirmos sobre essa doutrina, sobre os seus ensinamentos, sobre os ensinamentos do Cristo, e sobre tudo o que nós estamos aprendendo. Porque o importante é aquilo que Jesus nos deixou e que nós devemos aprender com Ele, com aquilo que Ele nos deixou. Por isso, essa lição que hoje eu trago, que é de Emmanuel e está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico, ela nos faz refletir sobre, mesmo na doutrina espírita muitas vezes, mas como nós estamos aprendendo o seu Evangelho bendito, as suas lições que deixou. Por isso a lição se chama Honras Vãs. E está em Marcos, no capítulo 7, versículo 7, uma palavra de Jesus, que diz assim: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens. E por aí, por essa palavra que Marcos traz, por essa palavra de Jesus, já dá para entender que isso há mais de 2000 anos atrás, Jesus veio nos trazer o seu Evangelho. Jesus nos trouxe, não o seu Evangelho, ele nos trouxe as lições. O Evangelho quem escreveu foram os apóstolos, mas pelas lições que ele nos deixou, e essa é uma palavra dele, a gente percebe que já naquela época tinha gente que deturpava os seus ensinamentos. Por isso Emmanuel nos traz essa lição que faz nos compreender ainda melhor essas palavras de Jesus. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus institutos, não passou de sopro. Sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos, que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios,
Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é o campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós. Apenas com a diferença de que o faraizismo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar o compromisso, a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Veja como é tão atual essas palavras de Jesus. Como é tão atual esse livro que foi escrito há quase 100 anos. Nós vemos cada um querendo pregar a ideia do Cristo da sua maneira, tirando vantagens para isso. Mas quando nós pegamos os ensinamentos do Cristo na sua base, nós vamos ver que eles são simples, são bem simples mesmo. Tanto é que ele reduz os 10 mandamentos em apenas um. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja que é um só mandamento. E quando nós vemos a simplicidade do Cristo, não tem nenhum ritual, nenhuma alegoria. Tudo é simples, muito simples. O amor ao nosso próximo, o amor a nós mesmos, mas principalmente o amor a Deus. Era só isso que ele pregava. Porque nós, se fizéssemos somente isso, nós não teríamos guerras. Em nome de Jesus, quantas guerras! Hoje mesmo, no século XX, no século XXI, nós estamos no ano de 2025 e temos guerras santas ainda. Em nome de Jesus. Outras doutrinas que impõem ao ser humano coisas exteriores, como não cortar cabelo, não usar calça comprida. O que importa aquilo que está fora da pessoa? Importa o que ela é dentro dela. O amor que ela dedica ao seu próximo. Por isso que honrar a Deus sobre todas as coisas é isso. E não fazer leis, muitas vezes, em nome de Jesus. Ele já deixou tudo perfeito, para que se nós fizéssemos uma pequena parte daquilo que ele nos deixou, nós estaríamos honrando a sua memória, a sua estada junto de nós, porque ele está junto de nós e ele nos vê as barbaridades que fazem em seu nome. Então que nós, cada vez que peguemos alguma coisa sobre o cristianismo, precisamos ver aquilo que Jesus deixou.
não as leis que os homens colocaram depois da sua vinda. Então, a pureza dessa doutrina bendita, que revive o Cristo, como é o Espiritismo, se bem que até no Espiritismo muita gente inventa moda, mas o que ele nos deixou é o princípio básico da doutrina, o amor ao nosso semelhante, a caridade, não a caridade, sim a caridade material, mas também a caridade de ser benevolente para com todos, ser indulgente para com as faltas alheias, perdoar aqueles que erram contra nós ou mesmo aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Isso Jesus nos deixou. Então é isso que nós devemos seguir, por isso que a doutrina espírita nos traz, que nós devemos usar a razão para ver se é coisas de Deus ou não, se é o que Jesus deixou ou não. Que nós tenhamos sempre esse raciocínio, porque Ele está conosco. E nós precisamos fazer aquilo que Ele nos deixou. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos proteja e nos ilumine sempre. Que nos dê a sabedoria para levarmos essa doutrina no patamar que ela foi concebida. Foi nas palavras de Jesus. Que Ele esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus.